Olá, amigos da internet! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vocês devem ter notado aí que eu estou no meu cenário original. Acabei voltando aí da casa da Lairinha e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que eu falei, se não me falha a memória, no último vídeo, ou no vídeo retrasado, que foi sobre eu acreditar que nós não estávamos vivendo uma morte gradual da democracia e que nós estávamos vivendo sim um fracasso retumbante do projeto neoliberal das elites ocidentais. Tá certo, pessoal? Gostaria que, se possível, vocês deixassem um like aí, compartilhassem os vídeos com os amigos de vocês e pessoas que vocês conhecem para que a gente alcance o máximo de pessoas e que vocês também tirem algo positivo dessa nossa conversa de hoje, né? Eu acho que é muito importante a gente ter noção do que é que está falhando na nossa realidade social e conseguir fazer as críticas devidas, né, para o nosso regime político. A gente não pode pegar e botar tudo no mesmo barco e falar que está tudo errado, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar, vamos para a vaca fria. Eu acho que é comum vocês se darem conta, às vezes, no noticiário ou lendo alguns papers científicos, alguns artigos, de pessoas intelectuais, pensadores, que se propõem a questionar a validade da nossa democracia, a validade da democracia também nos países desenvolvidos, né? E ao questionarem essas perspectivas democráticas, eles elencam a ascensão de partidos populistas de direita, a falibilidade das instituições políticas democráticas, né? Mas não se concentram em si na crítica do projeto neoliberal, do projeto de gerencialismo corporativo das organizações estatais, das ONGs. Então, como eles não se concentram nisso, hoje vai ser papel do Vicente aqui falar sobre como o projeto neoliberal vem fracassando e não a nossa democracia. Tá bem, pessoal? Primeiro para vocês. A democracia, como um todo, ela é o nosso regime, ela é o mais amplo do espectro político que a gente pode imaginar, tá? A nossa democracia em si envolve todos os tipos de política pública, política tributária, monetária, política fiscal, política de justiça, política econômica, política cultural, qualquer política a gente vai esbarrar na democracia, né? Então, eu acho muito engraçado quando os pensadores aqui do Ocidente, na sua grande maioria, se propõem a designar a morte gradual da democracia, porque, ao meu ver, eles não consideram que a democracia não foi só uma conquista popular, não foi só algo que o povo quis, algo que as classes médias e baixas quiseram, né? Vamos pegar os países desenvolvidos, né? E depois eu falo de países de renda média como o Brasil. Mas países desenvolvidos, por exemplo, a maioria das elites aceitou a democracia no século XIX. Ou eu estou mentindo? Que século foi? Século XIX. A maioria dos países desenvolvidos. Só pesquisar, né? Basta pegar os Estados Unidos. Então, se as elites aceitaram esse processo político e encararam ele desde o século XIX em países desenvolvidos como o mais interessante, o mais proveitoso para o desenvolvimento econômico e social do seu país, chega a ser engraçado questionar agora a legitimidade de um regime político que já está consolidado pela própria elite, né? Então, ao meu ver, a principal crítica deveria ser feita à porcentagem das elites que aderiram ao projeto neoliberal e fizeram com que o projeto neoliberal fosse instituído desde os anos final da década de 70 para cá, mas não das nossas instituições políticas e democráticas, né? Eu acredito que, por exemplo, pegando o exemplo do Brasil, não é porque a gente tem um presidente que é fascista ou que é, de certa forma, um tirano, que a gente não tenha legitimidade
na nossa democracia. A democracia não reflete só o presidencialismo. A democracia tem amplas organizações, por exemplo, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, a gente tem uma representatividade ampla das demandas sociais, né? A gente tem boa parte de partidos de esquerda que se proliferam na Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, o PT é o que tem a maior bancada hoje, né? Então, quando a gente vai criticar o nosso regime político, a nossa democracia em si, a gente teria que criticar todo o viés de desenvolvimento que foi feito até aqui. Tá? Então, quando a gente vai considerar essa insatisfação social, essa descrença na política e essa falta de legitimidade que as pessoas encaram na política, a gente não pode encarar isso como um problema da democracia, porque não é de fato da democracia. A democracia em si está tentando ter essa representatividade. Só que, como eu falei para vocês, desde o final da década de 70 e início dos anos 80, boa parcela das elites ocidentais aderiram ao projeto neoliberal, né? E o que esse projeto neoliberal trouxe desde os anos 80 para cá? Porque eu faço questão de lembrar vocês, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, ou final da década de 70, a gente viveu o tempo considerado anos dourados, anos de ouro para o capitalismo, né? Foi onde a gente teve as maiores taxas de crescimento, redução da desigualdade social, uma mobilidade social bem interessante, políticas macroeconômicas, políticas públicas e sociais de representatividade sendo alavancadas e ampliadas, tá bem? Mas o que acontece depois dos anos 80? A gente tem a ascensão do Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no Reino Unido, não é? A gente tem a erosão da ditadura militar no Brasil e a redemocratização, né? Sendo o nosso primeiro presidente Fernando Collor, um neoliberal, depois FHC, que não acredito que seja um neoliberal, até porque ele contribuiu para a nossa teoria da dependência, nossa teoria periférica, relativo ao capitalismo internacional, e ele encarava que a gente era uma nação subdesenvolvida e que a gente era dependente do capital internacional, mas, na prática, quando ele foi presidente, ele privatizou, ele vendeu boa parte dos nossos recursos naturais para empresas internacionais, né? Acabou sendo muito mais neoliberal do que, de fato, ele realmente acreditava, né? Eu não penso que o FHC tenha aderido ao neoliberalismo, algo assim, na própria intelectualidade, no pensamento dele, mas na prática, na presidência da República, quando ele sentou no trono da presidência, ele foi muito mais influenciado pelas nossas elites financeiro-rentistas e acabou, na prática, acreditando que isso ia devolver um papel de crescimento econômico para o Brasil. Coisa que a gente sabe, hoje em 2022, que não aconteceu, né? Então, isso serve para a gente ter uma noção de que desde a década de 80 em diante, já são aí 42 anos, a gente tem, fruto desse projeto neoliberal, o que a gente tem? Uma instabilidade financeira tremenda, né? A gente tem crise financeira e instabilidade dos mercados rentáveis não sei, cada mês a gente tem basicamente, né? E uma grande efetiva a gente teve nos anos 90, as crises asiáticas, dos tigres asiáticos, a gente teve 2008, né? A grande crise financeira que eu já falei aqui para vocês, que a gente tem reflexos dela até hoje em dia, tá bem? E a gente tem, acima de tudo, o aumento da desigualdade social, a concentração do patrimônio e da riqueza no topo da população, na elite, né? O 1% e os 10% mais ricos, e a gente tem uma estagnação do crescimento macroeconômico. Uma estagnação, porque de fato a ampla massa da população não se desenvolve economicamente. Ela não tem uma ascensão social, né? Ela continua na mesma, está estagnado, né? E isso dá para ver na nossa realidade como um todo, né? A gente nem precisa consultar o gráfico.
mas quando tu consulta, tá lá. Desde os anos 80 em si, as sociedades ocidentais, a maioria delas segue estagnada, né? Tem um crescimento aí que não se justifica, principalmente o Brasil, né? E voltando um pouco sobre a tese da morte gradual da democracia, vamos pegar o Brasil, país de renda média, né? A gente teve a consolidação e a iniciativa que foi da elite, né? Não foi de baixo para cima, não foi o povo pedindo democracia exatamente, né? Pós-ditadura militar. O povo já nem entendia mais o que estava acontecendo, porque, afinal de contas, era 21 anos de ditadura militar. Né? O povo estava completamente alienado. Mas aí as elites começaram em si a fazer força e pedir a redemocratização do país. Inclusive foi nessa onda que o PT não concordou com a Constituição, porque de fato a Constituição, lá no seu início, quando estava sendo formulada por Ulisses Guimarães e pelos PSDBistas em si, né? Apesar de ser uma Constituição que pode ser considerada social-democrata, ela em si não deu uma valoração tão importante ao trabalho, né? Então foi nessa onda que o PT não concordou. E o PT tinha essa análise de que essa democracia que estava sendo implantada e o processo de redemocratização em si era muito mais elitista do que popular. Isso é evidente, né? O PT estava certo nisso. Então eu acho engraçado os autores agora em 2019, 20 principalmente, até hoje, discutirem tão abertamente a morte e formularem teses sobre a morte gradual da democracia, tendo em vista que a democracia é uma conquista popular, mas que foi consolidada pela elite. Tá? A gente não pode esquecer que tem amplas parcelas da elite que são democratas, que têm apreço pela democracia. Tá bem? Então, eu acredito que quando a gente vai analisar a nossa realidade social e os principais problemas que a população vem enfrentando, o maior de todos, que as pessoas mais sentem angústia, ao meu ver, é a instabilidade relativa aos preços, né, da sua vida em si, salário que não aumenta, ou seja, estagnação também, estagnação da sua mobilidade social e aumento da desigualdade econômica, né? Enquanto um trabalhador comum que ganha aí R$2.000 numa empresa segue ganhando R$2.000 por 20 e poucos anos, 2.000 e pouquinho, aumentando, né? Tu vai ver o dono da empresa aumentando essa renda conforme esses 20 anos vão passando e aumentando exponencialmente, né? Quando a gente consulta os gráficos, por exemplo, e a gente pega os 10% mais ricos da população brasileira, a gente vê que mesmo na década e no período petista, quando a gente tem a ascensão do Lula em 2002, mesmo nesse período, eles têm taxas de lucro e aumento da sua renda exponencial. Não é gradual, é exponencial. Tá? E aí, quando tu analisa as camadas mais vulneráveis, eles estão estagnados. Completamente estagnados. Tá? A classe média em si, quando tu analisa, tem ainda um decréscimo. E algumas classes populares, relativa às políticas públicas que foram elencadas com o BNDES, salário, o Bolsa Família, FIES, que foi ampliado, as classes populares tiveram um aumento gradual. Ou seja, a classe média sendo comprimida, a classe popular tendo uma elevação gradual e o topo lucrando exponencialmente. Então, o que é que está falhando exatamente? É a nossa democracia? Eu não acredito. Eu acredito que quando a gente luta por representatividade, a gente consegue botar pessoas que vão nos representar lá. Fato é que a gente conseguiu fazer com que os mandatos petistas fossem longos, né? E conseguimos construir, além de tudo, um partido de esquerda, que é o maior da América Latina. Né? Então, falar em tese da morte da democracia, para mim, soa ou ingênuo
ou petulante. É um desses dois. Mas não soa racional, não soa fiel com a realidade que eu vivo. Tá? Então a minha crítica, por exemplo, vai no sentido, olha, os problemas que a gente vem enfrentando, eles derivam principalmente das políticas econômicas e jurisdicionais. Tá? Que advém desde a década de 80. Que é por isso que as classes médias se sentem tão defasadas, tão solitárias, né? Como se... Por isso que a vasta maioria acaba aderindo a projetos fascistas, projetos de direita, né? Porque eles acabam entendendo que eles querem ter um desenvolvimento econômico, eles querem que tenha mais capitalismo, de certa forma, porque eles acabam entendendo de um jeito pitoresco que o capitalismo é desenvolvimento econômico e social e que eles vão ter mais riqueza, mais poder, por aí em diante, né? E aí, por exemplo, como o governo petista conseguiu consolidar boa parte das elites econômicas, coligando eles com as bases populares, a classe média ficou tão insatisfeita a ponto de votar em fascista. Tá bem? Então, eu acredito que quando a gente analisa esses pressupostos, a gente tem que ter a clara noção de que o projeto econômico e jurisdicional gerencialista, de encarar as instituições estatais, as instituições do judiciário como o melhor para a gente trazer a organização social, é a gente gerenciar e trazer uma perspectiva financeiro-rentista, contábil, né? E aí, quando a gente consegue organizar tudo isso, a gente tem o melhor resultado final lá na ponta. Tá certo? Avaliando todas as pessoas como futuros consumidores. Né? Não é assim? Para mim é esse o problema, não a democracia. Então, quando a gente analisa esse problema, quais são as soluções? Eu só vejo duas. Só vejo duas, sendo super sincero com vocês. Só vejo duas. Ou as sociedades ocidentais, e falo principalmente pelo meu país, porque eu não tenho amor por americano, eu não tenho amor por outras nacionalidades, nunca saí para fora do Brasil, só fiquei no Brasil, tá certo? Nunca nem viajei de avião, a única vez que eu viajei foi pro Rio de Janeiro, foi de ônibus com o meu colégio, tá certo? Então, não conheço gringo, não tenho amor por gringo, mas amo o meu país e, pensando no meu país, as duas propostas que eu vejo como as únicas viáveis para a gente ter um desenvolvimento econômico social amplo e que seja sim democrático, são ou a gente adere a teorias desenvolvimentistas do econômico social, tá certo? A gente tem que redefinir a matriz econômica, a gente joga no lixo o tripé macroeconômico, desenhado lá nos anos 90, tá bem? A gente aprofunda as políticas públicas de faculdade, as políticas públicas de infraestrutura, tá bem? Esse é um caminho que eu considero ainda capitalista, né? É um caminho que vai ter que fazer uma coalizão de poderes com amplas classes, né? Vai ter que ser uma colisão de classes, não adianta, para a gente conseguir ter um capitalismo desenvolvimentista e um capitalismo preocupado com as vulnerabilidades sociais da nossa população. Tá? A gente encara de frente esse problema e aí os capitalistas continuam tendo aí a sua margem de lucro, continuam fazendo da sua vida o propósito final, a acumulação, tá bem? Mas as suas taxas de lucros não vão ser exponenciais, não vão ser exploratórias, e eles vão ter que dividir um tanto desse poder econômico e poder político que eles têm, fruto do dinheiro, com as bases populares. Tá bem? E a segunda posição seria a gente muda completamente o modo de produção da nossa sociedade brasileira. Tá? A gente muda o viés da propriedade privada dos meios de produção, e a gente caminha para um socialismo de mercado, como está fazendo a China. Que desafio vocês
a falar em um país que vai conseguir desafiar a China em questão de 30 ou 40 anos. Tá bem? Então, ao meu ver, a China, por exemplo, tem muito mais condição de ser a potência daqui 30, 40 anos do que tem os Estados Unidos. Estados Unidos, eu acredito que é os suspiros finais do império. E, enfim, a cultura chinesa também é muito mais elaborada. Os chineses são, de certa forma, muito mais perspicazes no modo de conduzir a sua máquina política. E eu acho que é muito mais interessante o socialismo de mercado que eles vêm desenvolvendo lá, os conglomerados empresariais que eles desenvolvem lá, e a parceria com as bases populares é fenomenal. Fenomenal. Tá? Não é à toa que a gente vê a China com margens tão ridículas, né, monstruosas de crescimento macroeconômico. Não é à toa que a gente vê a China se posicionando no cenário internacional como uma potência, tá bem? Então, ao meu ver, nós como sociedade brasileira só temos essas duas opções diante dos nossos olhos. Ou a gente adere a teorias desenvolvimentistas, econômico-sociais, ainda segurando e conduzindo um capitalismo, né? Mas um capitalismo segurado pelo pescoço, como se fosse um capitalismo é o cavalo, ele está correndo. Tu segura ele com força, entendeu? Segura ele, dá um mata-leão nele, amarra ele, entendeu? E faz ele dar pro povo. Vai ser ou assim, com capitalismo desenvolvimentista, né? Pra gente, de fato, daí fazer com que a população não tenha que viver com esgoto a céu aberto, né? E também aumentando a nossa produtividade como população, algo que os capitalistas adoram, amam produtividade, né? E aí, em vez da gente organizar as nossas empresas, as nossas corporações, as nossas organizações estatais, judiciárias, como gerencialistas, a gente usa um modelo de organização social nórdico, né? A gente dá o poder de voto aos trabalhadores, a gente reduz o poder dos acionistas nas decisões finais. A gente monta conselhos de trabalhadores para decidir qual vai ser a direção da empresa. Porque fala para mim, quem mais interessante para ajudar a decidir o futuro da empresa do que o próprio trabalhador? E não só o acionista privado. Né? A gente tem N exemplos na história de acionistas privados que só estão pelo lucro. Tanto é que, variadas vezes, eles gostam quando a empresa está praticando fraudes contábeis, porque, querendo ou não, está maximizando o lucro deles. Né? É isso que acontece na ponta da caneta. Então, eu gostaria de trazer isso hoje para vocês. Eu, sendo o mais sincero possível com vocês, eu acredito que a gente só tem essas duas abordagens. Se a gente quiser construir um Brasil que tenha uma imagem interessante no cenário internacional e que a gente tenha daí a primazia de garantir que o nosso povo tenha dignidade para viver e trabalhar, né? Algo que a nossa Constituição garante, né? Então eu só vejo essas duas alternativas, porque desde o processo de redemocratização a gente falhou aderindo ao projeto neoliberal. PT, inclusive, que é um partido que eu esse ano vou votar, um partido que eu gosto de militar, acho um partido extremamente nobre, provavelmente o melhor partido do Brasil, acabou sendo influenciado muito pelas políticas neoliberais, né? E acabou não conseguindo fazer o desenvolvimento correto da matriz macroeconômica desenvolvimentista, né? Demoraram muito para aderir, porque o PT, por exemplo, antes de 2002, falava que mudaria completamente a direção das políticas econômicas. Mas, quando Lula ganha, em 2002, o que ele faz? A carta ao povo brasileiro, mas que devia ser entendida como carta ao mercado financeiro brasileiro, para acalmar os mercados, né? E aí ele, então, segue e conduz a política econômica ainda ligada ao tripé macroeconômico do FHC, né? Ainda
se vincula e muito com os capitalistas financeiro-rentistas, né? Então, eu acho que é isso que é o símbolo da nossa falha, mas não a nossa democracia. Tá bem? O projeto neoliberal vem falhando e vem falhando com certa excelência nas suas falhas, né? Mas a democracia em si, essa não. Essa, por enquanto, ainda não está falhando não, pessoal. Tá? Mas, ainda assim, se a gente quer uma democracia que seja, de fato, democrática, ou a gente segue os projetos desenvolvimentistas, ou a gente fracassa até o final da vida. Tá bem? A gente continua seguindo esse padrão contábil financeiro, esse padrão neoliberal da organização social, e a gente continua sendo marginalizado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado hoje do conteúdo. Já está ficando um longo aí o vídeo. Eu agradeço a quem está assistindo, agradeço de coração mesmo. E seria isso por hoje, pessoal. Obrigadão mesmo para quem está assistindo aí.